Oi, gente, hoje eu mesmo, mas eu só me terminar a comida. Não deu pra terminar. Depois eu vou ter que tomar banho, quando a Marina chegar, né? Ai, tira pra fora. Não. Hã? Não tô. Minha tia não tem outra, né? Fala, tu. Eu vou tentar. Vem cá, vem cá. Vem cá. Não, não. Eu não tenho. Sou ligando, você vai ficar. Se você fazer, você já amiga. Você vai pegar Ah, ela deixou você. Eu prefiro esse daí da você, né? Não, esse. Tá, mulher da vovó. Eu prefiro da vovó, da vovó não. Da vovó? Olha, tá pegando de cheia. Eu sou essa. A vovó é maior do que essa, então tem que ser maior do que eu. Eu sou essa. Eu acho que eu sou a vovó, né? Eu acho que ela vai gostar dele, porque eu dele tá com ele. Esse é da vovó. Esse é o meu, então ela tá com ele. Deixa eu te dar. Aí eu fui lá com ele.